Boa noite, meus irmãos e irmãs. Estou aqui para mais um estudo da palavra do Senhor. Que o Senhor nos abençoe e nos ajude nesses últimos dias da Igreja de Jesus aqui na Terra. O título do nosso estudo de hoje é Ouça a Jesus e escape. Ouça a Jesus e escape. Então vamos orar para começar esse estudo. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado por mais um estudo que o Senhor nos deu, está nos dando para aprendermos a sua palavra, aquilo que o Senhor quer que façamos, porque precisamos da sua orientação, precisamos da sua direção. E a nossa direção é a sua palavra. Obrigado por ela, porque o Senhor está nos falando através dela. Nos ajude a entendermos e a obedecermos. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Então, Jesus, mais uma vez, me manda falar este assunto que irei falar hoje. Já falei várias vezes, já dei alguns estudos sobre isso. Eu já disse para o Senhor, o povo não quer ouvir, o povo não acredita nisto, mas Ele quer que eu avise para que não haja desculpa, daqueles que não se prepararam. Então, o tempo está passando, tempo de se prepararem. Eu botei um estudo aí, 2023 é tempo de preparação. Então, o tempo da preparação já está quase terminando. Quer dizer, nós já estamos no 7º mês do ano de 2023. Significa que o nosso tempo de preparo está terminando. Este ano é o ano da preparação. Então, temos o quê? Mais ou menos uns 6 meses e meio para esta preparação. 6 meses não, 5 meses e meio. Então, temos que correr, né? Porque já estamos no 7º mês. Então, o tempo está se findando. Aqui em Eclesiastes 1:9 diz assim: o que foi é o que há de ser, e o que se fez, isso se tornará a fazer. Nada, pois, é novo debaixo do sol. Então, agora, preste atenção, meus irmãos e irmãs, o que Jesus quer falar para vocês mais uma vez através de mim. Ouça a Jesus e escape, porque senão vocês vão chorar depois e não vão ter desculpa, pelo menos os que me ouvem, né? Mas tem muita gente avisando. Jesus, ele não deixa que os seus fiquem sem aviso, sem profecias, sem recados. Aqui em 2 Reis, capítulo 6, verso do 24 ao 33, nos diz o seguinte: nos revela uma guerra entre o rei de Israel, Samaria, e o rei da Síria. Então, o versículo 24 nos diz o seguinte: e sucedeu depois disto que Ben-Hadad, rei da Síria, ajuntou todo o seu exército e cercou Samaria. E houve grande fome em Samaria, porque a cercaram até ao ponto de se vender uma cabeça de jumento por 80 peças ou ciclos de prata, e a quarta parte de uma medida de esterco de pombas por 5 peças de prata, ou ciclo de prata. Então, o que foi que aconteceu aqui nesse tempo no reinado, né, de Samaria, no segundo rei de Samaria? Aqui houve uma guerra entre o rei de Samaria
e o rei da Síria. Só que o rei da Síria era mais poderoso, era forte. Ele tinha muito soldado e ele cercou toda Samaria, todo o território do reino de Israel, que era Samaria. E eles ficaram cercados dentro da cidade, dentro do território, sem poder sair, porque se saísse, seriam mortos. E ali a comida que tinha foi se acabando, a água também, e eles começaram a passar fome. E a fome foi aumentando ao ponto de uma cabeça de jumento custar 80 peças de prata. Era muito dinheiro. O que isso significa nos nossos dias, né? Então, devido, né, à fome ser tão grande, que uma cabeça de jumento custava um absurdo de dinheiro. E um pouco de cocô de pombo. Já pensou comer cocô de pombo? Pago custava muito caro, 5 ciclos de prata, né? Um pouquinho, não era muito não, era muito dinheiro. Então, o ciclo era uma moeda de medir prata nesta época. Então, 20 ciclos de prata nos nossos dias, 20 ciclos de prata nos nossos dias, hoje, né, custaria, o nosso dinheiro no real custaria R$ 1.300, 20 ciclos. Mas 80 ciclos de prata era uma cabeça de jumento. Então, somando isso ou multiplicando, daria R$ 5.200 no nosso dinheiro de hoje. Uma cabeça de jumento, meus irmãos, preste atenção, como não tinha alimento naquele lugar, em Samaria, porque a guerra, os sírios estavam ao redor do território de Israel, do reino de Israel, da Samaria. E ninguém podia sair, ninguém podia entrar para trazer, para vender comida, ninguém podia ir para as outras cidades para comprar comida. E eles ficaram sem dinheiro para comprar comida. Então, isto é muito sério, porque é isto que vai acontecer no Brasil e no mundo em breve. Isto está muito claro, é o 4º cavaleiro do Apocalipse, nós já estamos começando a viver isto. Então, Jesus está me mandando avisar para vocês, se preparem, este ano é ano de preparação. Nós estamos entrando para um tempo muito difícil, um tempo de escassez extrema. Então, 20 ciclos de prata custava R$ 1.300, mas uma cabeça de jumento custava 80 ciclos de prata, que era 5.200, se minha conta não estiver errada, né? Os irmãos que sabem conta mais do que eu. E um pouco de cocô, de esterco de pombos custava 5 ciclos. 5 ciclos de prata. Então era muito dinheiro. Os pobres não tinham condição de comprar isso aí para comer. Então estavam morrendo de fome. É o que vai acontecer, meus irmãos e minhas irmãs. É o que vai acontecer em breve. Ou melhor, já está acontecendo. Muitas pessoas já estão morrendo de fome. Então isso significa fome em extremo, devido à guerra. É isso que em breve o Brasil e o mundo irá enfrentar. Nós temos aí uma nação brigando com outra, mas em breve será
muitas nações, uma lutando contra a outra, porque Jesus falou em Mateus 24:9, uma nação contra a outra, um reino contra o outro, o reino de Deus lutando contra o reino de Satanás, o reino das trevas. É uma nação contra a outra. Já já isto vai acontecer em todo o mundo. E o que aconteceu nesse tempo aqui, deste reino da Síria e o reino de Samaria, está acontecendo de novo nos nossos dias. Então, mas Jesus está avisando a seu povo para se preparar, pois até a volta dele iremos enfrentar muitas provações, muitos problemas, perseguições. E se você não se preparar, talvez não resistirá com vida, não resistirá com vida até a volta de Jesus. Preste atenção, meus irmãos, estou avisando. Desde 2021 que eu aviso, desde 2020 que eu coloco estudos. Eu digo a guerra, nós estamos em guerra espiritual. 2021 estamos em guerra espiritual vindo para a área física. 2022 já diz, nós já estamos em guerra espiritual, mas já física também. Muitos já foram presos. Agora eu digo, nós vamos entrar para um estádio bem crítico da humanidade. Principalmente os cristãos, principalmente os evangélicos, principalmente nós que somos povo de Deus, que seremos perseguidos e já estamos sendo perseguidos e muitos vão morrer. Mas a fome, as pestes, tudo isto também vai matar muita gente. Se prepare. Isto é o mesmo que Jesus disse que iria acontecer em Mateus 24, 7 e 9. O que é que está escrito lá? Nação contra nação, fomes, terremotos em vários lugares. Apocalipse 6, 4 e 8, guerras, fome. Vou ler aqui no Apocalipse, mais uma vez, para os irmãos ficarem atentos. Aqui, e saiu outro cavaleiro vermelho, e ao que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra, e que se matasse uns aos outros, e foi-lhe dado uma grande espada. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi dizer ao terceiro animal, vem ver. E olhei, e eis um cavalo preto, e o que sobre ele estava assentado tinha uma balança na mão, preste atenção. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais que diziam, uma medida de trigo por 1 dinheiro, e 3 medidas de cevada por 1 dinheiro, mas não danifiqueis o azeite e o vinho. Aqui está dizendo que uma medida de trigo custaria 1 dinheiro, mas que dinheiro? Qual é a quantidade? Então significa muito dinheiro. Então a fome no mundo vai ser extrema, meus irmãos, já começou. As coisas estão a cada vez mais caras, estão desaparecendo. Por isso vai ficar muito cara, porque vai desaparecer dos supermercados. Vai desaparecer a comida. Não vão produzir, por isso se prepare. Porque Deus está avisando você que é filho dele. Guarde o seu mantimento, o máximo que você puder guardar. Porque Jesus está vindo, mas antes dele vir, muitas coisas vão acontecer ainda. Então nós vamos enfrentar muitas coisas que no Brasil e em todo o mundo, não é só no Brasil. Mas Jesus está avisando o seu povo, Jesus está me avisando, Jesus está lhe avisando, Jesus está dizendo para você se preparar. Não somente psicologicamente, não somente espiritualmente, mas materialmente.
Guarde o seu alimento, porque não adianta você ter dinheiro e não ter o que comprar. Preste atenção. Então, Jesus já avisou em Mateus 24, versículos 7 e 9, nós seremos perseguidos. E Apocalipse 6, 4 a 8, do 4 a 8. Então, devemos ouvir a palavra de Cristo, devemos obedecer a Jesus, se é que queremos realmente resistir. Então, a palavra de Jesus está aí. Ele nos deixou escrito todos estes avisos, foi para nos prepararmos. Então, isso só irá parar quando Jesus voltar. Então, na segunda vinda de Jesus. A cada dia isso vai ficar pior. Então, nós estamos vendo, desde 2019, quando foi aberto o primeiro selo, que eu já disse para vocês que foram abertos, que foi aberto, não vai parar. Lá o primeiro selo diz que o cavaleiro do Apocalipse, o primeiro cavaleiro, o cavaleiro branco, ele saiu vencendo, e para vencer ele não vai parar, ele só vai parar na volta de Jesus. Então, o cavaleiro branco, o cavalo branco, o cavaleiro do cavalo branco não é o anticristo. É o sistema do anticristo, é o sistema do dragão, é o sistema da besta sendo implantado no mundo. Ele está sendo implantado para receber o anticristo. Então, por isso, obedeça os avisos que Jesus está lhe dando. Em 2 Reis, do 26 ao 30, 2 Reis 6, 26 ao 30, nos diz assim: E sucedeu que, passando o rei pelo muro, uma mulher gritou a ele, dizendo: Acode-me, ó rei, meu senhor. E ele me disse: Se o Senhor te não acode, como te acudirei eu? Não tenho trigo nem vinho. Perguntou-lhe então o rei: Que tens? E disse ela: Esta mulher me disse: Dá cá o teu filho, para que hoje comamos, e amanhã comeremos o meu filho. Cozemos, pois, o meu filho e o comemos. Mas dizendo-lhe eu no outro dia: Dá cá o teu filho, para que comamos, escondeu o seu filho. Então, vocês estão vendo isso aqui, meus irmãos? Isto aconteceu e isto vai voltar a acontecer agora, nos nossos dias. Nós, espero que não seja necessário nós vermos isto, mas isto vai acontecer. O que aconteceu vai voltar a acontecer até a volta de Jesus. Para governar este mundo, isto vai acontecer. E já está acontecendo em várias partes. Principalmente com os cristãos sendo mortos, sendo perseguidos, sendo deixados para morrer à míngua de fome, de sede. Eu vi um vídeo esta semana, muitos cristãos, muitas pessoas que foram aí para uma nação, foram expulsas, foram muitos perseguidos e espancados e até mortos. Então devemos prestar atenção. Então aqui relata uma mãe que comeu o filho, mas a outra mulher, e na hora a mulher não quis dar o filho dela para eles comerem. Isso em Samaria, porque a fome estava extrema, grande, e isto vai acontecer, está acontecendo, é o cavaleiro preto, é a fome, está chegando em todo o mundo, preste atenção. Jesus está avisando para você e para mim, para nos prepararmos. Este ano é o ano da preparação, preparar o nosso psicológico, o nosso espírito, a nossa mente, a nossa alma, o nosso corpo, e economicamente guardando tudo que a gente precisa para passar por esses dias. Então, segundo os Reis 6, do 26 ao 30, nos relata
o que estava acontecendo com as mães devido à fome estar muito grande. Então ele estava comendo os seus filhos, viraram canibal, estavam comendo os seus próprios filhos, porque não tinha dinheiro, não tinha comida, não tinha nada. Então, para não morrerem de fome, matava os filhos e comia. Preste atenção, minhas irmãs. Aqui, os versos do 31 ao 32, diz assim: E disse, assim me faça Deus, o que bem quiser, se a cabeça de Elias... Desculpe. Então, o versículo 31, do 30 ao 31, diz assim: E sucedeu que, ouvindo o rei as palavras desta mulher, rasgou as suas vestes, enquanto ia passando pelo muro. E o povo viu que o rei estava vestido de pano de saco por baixo das roupas, e disse: Assim me faça Deus, o que bem quiser, se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, hoje ficar sobre ele. Estava então Eliseu assentado em sua casa, e também os anciãos estavam assentados com ele. E enviou o rei um homem adiante de si, mas antes que o mensageiro viesse a ele, disse ele aos anciãos: Vistes como o filho do homicida mandou tirar minha cabeça? Olhai, pois, que quando vier o mensageiro, fechai-lhe a porta e empurrai-o para fora da porta, porventura não venha após ele o ruído dos pés de seu senhor? Então o rei, de se prostrar diante de Deus, pedir perdão dos seus pecados, que era devido aos pecados dele que estava acontecendo aquilo em Israel. Ele ficou com raiva, foi de Eliseu, e mandou tirar a cabeça de Eliseu. Então Eliseu era o profeta de Deus por profetizar a verdade. O rei não aceitou e queria matar Eliseu, dizendo que foi Eliseu que provocou aquilo. O rei atribuiu o que estava acontecendo no reino de Israel a ele, Eliseu, culpou Eliseu por aquilo que eles estavam passando. Em vez de se arrepender e buscar ao Senhor, seu Deus, para que Deus lhe ajudasse, o rei mandou um mensageiro para tirar a cabeça de Eliseu. Mandou avisar Eliseu: tu vai morrer, vou te matar, tu é que está causando isso. Então, hoje está sendo do mesmo jeito. Os governantes, em vez de se arrependerem dos seus pecados e pedirem perdão a Deus, e também o povo, né? A igreja, pedirem perdão ao Pai Eterno, estão fazendo leis para prenderem e até mesmo matarem os servos do Deus Eterno. Então é isso que está acontecendo, meus irmãos, no mundo. O mundo jaz no maligno, como Jesus disse, o diabo não quer paz no mundo. Ele quer destruição e principalmente a morte dos filhos de Deus. Então Deus usa este mau juízo. Que mau juízo? A fome. Para o povo se arrepender dos seus pecados e confessar os seus pecados a Ele, Deus. E venha para seu Deus, então ele sarará a sua terra. Ezequiel 14, 21. Deus, ele quer que a gente se arrependa. Vem esses maus juízos que nós já estudamos em outros estudos, que é a fome, que é a peste, que é a guerra, que é as besta-feras. Ezequiel 14, do 21. Do 12 em diante, você pode ver lá os mesmos maus juízes que tem no Apocalipse, que são os 4 cavaleiros. Lá em Ezequiel está escrito lá. Então, Deus está mandando esses
esses juízos, esses maus juízos, principalmente a fome, o cavaleiro preto, para chamar a atenção da igreja, para chamar a atenção do mundo, para que o mundo se arrependa do pecado. O pecado está muito grande. Para que alguém seja salvo, para que alguém se liberte do pecado, para que se arrependam dos seus pecados e seja salvo do fogo eterno. Deus faz isto para provar nossa fé nele, como aquele que supre as nossas necessidades, mas também como correção dos nossos erros. Então Deus está avisando: guarde o seu alimento, guarde a sua água, guarde o seu remédio, guarde o que você precisa, porque vai faltar água, vai faltar luz, vai faltar tudo. Você for para as trombetas do Apocalipse, você vai ver lá que Deus ele vai tocar nas águas do mar e nas fontes de água doce, que é dos rios. Não vai ter água, guarde a sua água. Nós já estamos vivendo o toque das trombetas. Não acredite em outra coisa, a não ser na palavra de Deus. Então, para provar a fé de Abraão e de Isaac, Deus também fez isso. Deus pediu a Abraão que desse o filho dele. Então, Deus, ele prova a nossa fé para a gente depender dele, confiar nele. E ele está avisando. Ele está avisando para que você creia e escape desta fome terrível, desta sede, do que está vindo. Então, para corrigir os filhos de Jacó da maldade que eles, os filhos de Jacó, os 11 filhos de Jacó, ou melhor, os 10 filhos, porque o outro era pequeno, fizeram com José, Deus mandou fome sobre Canaã, sobre toda aquela terra, sobre o Egito. E quem estava lá no Egito? José. José estava lá. Deus deu um sonho para o rei, para o faraó. E José interpretou e começou a guardar alimento durante 7 anos. Deus deu 7 anos de fartura para o Egito e para todo mundo, para que houvesse, para que eles guardassem, mas só o Egito guardou. Deus deu, no ano passado, Deus deu 3 anos e meio, 4 anos de fartura para o Brasil. Mas agora está chegando o tempo da escassez, está chegando o tempo da fome. Se prepare. Deus mandou Noé construir uma arca, mas quando Noé estava com a arca construída, ele precisava entrar com os animais e ter alimento. Noé não entrou sem alimento, ele guardou alimento para muitos dias. Por quê? Porque Noé não ia ter alimento dentro da arca se ele não tivesse acumulado, não tivesse guardado. E depois que saiu da arca não ia ter alimento porque as árvores não tinham frutos. Então ele guardou alimento, preste atenção, para muitos dias. Noé passou, parece que mais de 100 dias dentro da arca com aquele monte de animais. Deus usa a escassez de pão para que a carne seja enfraquecida. Então, Deus usa a fome para que você, meu irmão, se achegue a Ele, para que você reconheça o seu erro, para que você peça perdão, para que nós reconheçamos o nosso erro, nos arrependamos e nos acheguemos a Jesus para pedir perdão, mas precisamos crer na palavra dele. No versículo 33, ele diz assim: e estando ele ainda falando com eles, quando o mensageiro chegou, então o rei disse: eis que este mal vem do Senhor, que mais, pois, esperaria do Senhor? Então, o mensageiro disse para o rei: este mal vem do Senhor. Não foi Eliseu. Quem causou esse mal foi o Senhor. E por quê? Porque o rei de Israel deu legalidade a Satanás, fazendo a vontade do diabo, desobedecendo a Deus.
e veio aquele mal. E por que Deus permitiu? Porque Deus queria chamar a atenção do reino de Israel para se arrependerem. O mesmo está acontecendo com nós no Brasil e no mundo. A Igreja de Jesus precisa se arrepender, precisa vir para Jesus, precisa deixar os ídolos, precisa deixar o dinheiro, o mamon, precisa tirar a família da prioridade da sua vida, precisa tirar os homens, os governantes, os políticos do centro da sua vida. Precisamos colocar Jesus no centro da nossa vida. Abraão teve que provar a Deus que ele era o centro da vida dele, e não Isaac, e não Sara, e não seus bens. Nós precisamos fazer a mesma coisa e obedecer os avisos de Deus. Deus tem avisado através de muitos filhos dele, muitos profetas dos nossos dias, para guardarmos alimento, para nos prepararmos. Então o reino, de Israel ficou com raiva, foi de Eliseu, porque ele não cria na palavra de Deus, ele era desobediente. O mensageiro de Eliseu levou a seguinte mensagem para o rei: Rei, este mal vem do Senhor Deus. Deus estava mandando aquele mal sobre o seu povo devido à sua desobediência a ele, Deus. Este mal também está chegando ao Brasil e a todo mundo pelo mesmo motivo. O povo de Deus se afastou dele, dando legalidade a Satanás de semear o joio no mundo inteiro. Então, lá na parábola do semeador, na parábola o dono do terreno, o dono do campo, diz que porque os homens dormiram, veio o inimigo e semeou o joio no meio do trigo. Então, os homens são os líderes religiosos que Deus mandou pregar a palavra dele. E esses homens dormiram, deixaram entrar o joio no meio do trigo, deixaram entrar os falsos profetas com as suas heresias, com as suas pregações de mordomia, de prosperidade e de que você não precisa ser corrigido, você não precisa mudar a sua vida, você basta vir para Deus, como você está, você fica. Isso são heresias e os homens hoje não querem obedecer a Deus. Então, os homens dormiram, as 10 virgens dormiram. As 10 virgens representam Israel, representa a igreja. As prudentes é a igreja, dormiu, deixou entrar os falsos profetas, deixou entrar os lobos no meio das ovelhas. E Israel também, Israel está pior do que as outras nações, meus irmãos. Preste atenção. Então, devemos ter cuidado com esse sono espiritual. Agora é tempo de acordar, por isso que diz, por isso que lá na parábola das 10 virgens diz, ouviu-se um grito, eis o noivo. Saía esse encontro, então o grito foi dado em 2019 para acordar, para se preparar, para subir, o noivo está vindo. O grito já foi dado e nós precisamos acordar, a Igreja de Jesus precisa acordar, precisa se preparar, precisa pedir perdão, se arrepender, pedir perdão a Jesus, ouvir os profetas que ele está mandando, os verdadeiros, que tem muitos falsos. Vocês precisam conhecer a palavra de Deus. Então, tem muitos falsos profetas confundindo a cabeça de vocês. Mas olhe para as profecias e olhe para a Bíblia. Veja o que está se cumprindo e o que não está se cumprindo. Aqui no versículo 1 do capítulo 7 de 2 Reis, diz assim: Então disse Eliseu, ouvi a palavra do Senhor, assim diz o Senhor,
amanhã, mais ou menos a esta hora, haverá uma medida de farinha por um ciclo, e 2 medidas de cevada por um ciclo, à porta de Samaria. Então, o profeta Eliseu disse, avisou aquele guarda, não é? Importante, avisou que haveria comida barata em Samaria. Que no outro dia ele disse assim: amanhã haverá comida. Ouvi a palavra do Senhor, assim diz o Senhor, amanhã, mais ou menos a esta hora, haverá uma medida de farinha por um ciclo, e 2 medidas de cevada por um ciclo, à porta de Jerusalém. Quer dizer, vai ter comida de graça. De graça não, mas bem barata. Não vai custar esse monte de dinheiro que está custando uma cabeça de jumento, um pouco de cocô de pombos. Vocês vão comer comida boa, mas vai ser barato, vocês vão ter comida. Porém, um capitão, em cuja mão o rei se encostava, respondeu ao homem de Deus e disse: eis que ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poder-se-ia fazer isso. E ele disse: eis que o verás com os teus olhos, porém disso não comerás. Então, o capitão da guarda não creu na palavra do profeta Eliseu. Mas o castigo dele, ele iria ver o alimento, mas ele não iria comer, porque ele iria morrer, porque duvidou da palavra do profeta. Palavra que Deus mandou para o povo, avisar o povo. Então, no versículo 2, nós podemos ver isto. A incredulidade daquele capitão levou ele a morrer e a não participar daquela comida. Então, preste atenção, meus irmãos. Aí no versículo 2 nos relata que o capitão do exército do rei de Israel não acreditou no profeta Eliseu, e por ele não acreditar, também ele não iria comer da comida que Deus prometeu dar ao povo de Samaria. Hoje está acontecendo a mesma coisa. Deus está mandando o seu povo se preparar para o que está vindo ao Brasil e ao mundo, inclusive a fome grande. Devido às guerras, as guerras já estão para estourar, a gente vê toda hora nas notícias, uma nação se levantando contra outra. Preste atenção, meus irmãos, Mateus 24, 7, Apocalipse 6, 3 e 4. Mas a igreja não está acreditando nos avisos que Deus está mandando através dos seus profetas. Quando eles quiserem se preparar, será tarde demais. Aí não vai ter mais comida, não vai ter mais nada. Aí vocês vão sofrer e vão lembrar do que eu estou falando. Preste atenção. E muitos irão morrer de fome por não terem crido nos avisos que Deus deu através da sua palavra. Não é a minha palavra, é a palavra do Senhor. Ele está mandando eu avisar vocês. Eu disse: Pai, as pessoas não querem acreditar nesta palavra, eu já estou cansado de avisar, mas ele manda avisar para não haver desculpas. E eu estou avisando mais uma vez. Então preste atenção. A palavra de Deus está avisando que o que aconteceu nesse tempo vai voltar a acontecer. As mães comiam seus próprios filhos e muitas pessoas vão matar outras pessoas para comerem. Preste atenção, tem muitos filmes avisando isto. Então, nos versos do 3 ao 15, nos relata como Deus fez para cumprir a profecia que deu ao povo através de Eliseu. Então, vocês podem ler dos versos 3 ao 15 e vocês vão ver como foi que Deus fez para que se cumprisse essa profecia.
Aqui os versos 16 e 17 nos diz o seguinte. Do 16 ao 17 diz assim: Então saiu o povo e saqueou o arraial dos sírios, e havia uma medida de farinha por um siclo, e 2 medidas de cevada por um siclo, conforme a palavra do Senhor. E pusera o rei na porta o capitão, em cuja mão se apoiava. E o povo o atropelou na porta e morreu. Como falou o homem de Deus, o que falou quando o rei descera a ele. Então, Deus, ele preparou tudo, os assírios fugiram, vocês leem lá, então as comidas dele, ficou bastante comida, muita riqueza, muitas coisas, e os samaritanos puderam se apoderar daquele alimento, e tinha alimento barato, assim como Deus falou, mas aquele capitão não creu na palavra do profeta. Ele viu a fartura, mas não comeu, foi morto, né? Atropelado pelas pessoas, as pessoas estavam mortas de fome, não estavam se importando quem é que estava na porta da cidade, eles queriam era passar para pegar as comidas. Então devemos prestar atenção porque Deus está nos avisando. Então as 2 profecias feitas por Eliseu se cumpriram. O povo que viveu a fome agora tinha o que comer. Mas o capitão do exército de Israel não comeu daquela comida, pois duvidou da profecia de Deus, e ele morreu. E ele até viu a fartura. Ele viu as pessoas com alimento, mas ele não comeu, porque ele duvidou da palavra de Deus. Ele não creu, ele não se preparou. Então, muitos irão morrer também, tanto de fome, por não crerem na palavra que Deus está dando há muitos anos, ou alguns anos, né? A palavra de Deus, e se prepararem, não creram, não estão crendo, não estão se preparando, por isso vão sofrer na hora que isto acontecer. Preste atenção. E também muitos serão mortos espiritualmente por não terem se preparados espiritualmente. Então nós temos que nos preparar economicamente, mas principalmente espiritualmente. Porque quando chegar este problema, esta dificuldade, esta guerra no Brasil, muitos pensam que não vai ter guerra. Vai ter guerra. Desde 2020 que eu falo. Desde 2021 que eu falo, desde 2022 que eu falo, vai ter guerra. Deus tem falado não só através de mim, mas de muitos profetas verdadeiros. Vai ter guerra, vai ter guerra, vai ter fome, vai ter falta de tudo, de água, de luz. Apocalipse, as trombetas, fala disso. A segunda e a terceira trombeta é atacando as águas, tanto do mar como dos rios. Deus vai mandar uma estrela para atacar, para cair na fonte das águas, e as águas vão ficar amargas, vai matar os animais, vai faltar comida. Preste atenção, isto já está para acontecer, não é daqui a 10 anos não. Cuidado, meus irmãos e irmãs, já faz tempo que eu aviso a vocês. O tempo de se preparar está se acabando. Corra enquanto você ainda pode encontrar alimentos. Vocês estão vendo, né? Bastante alimento nas mercearias, nos supermercados. Acha que não vão acabar, mas vai. Vai, preste atenção, preste atenção. Se prepare espiritualmente. Muitos vão morrer espiritualmente porque vão dizer que Deus é ruim, que Deus não existe, que Deus não cuidou dele, mas Deus tem avisado. Tem avisado. Então, isso também é para preparar a igreja. É para separar a igreja
dele, a igreja verdadeira da falsa. Porque a verdadeira vai permanecer firme em Deus, em Cristo. A falsa vai desistir, vai seguir o anticristo, vai seguir o sistema. A igreja verdadeira está sendo preparada, está sendo lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. Jesus está separando as ovelhas dos bodes, está separando o joio do trigo. Jesus está vindo buscar uma igreja santa e perfeita, uma igreja que está na dependência do Espírito dele. Então se prepare espiritualmente, se ligando ao Espírito de Deus. Se prepare economicamente para você suportar tudo que você irá passar, né? Se prepare economicamente, emocionalmente, espiritualmente, fisicamente, psicologicamente. Se prepare. Este ano é o ano da preparação. No próximo ano nós vamos começar a ver coisas terríveis. Preste atenção que eu estou lhe avisando mais uma vez. Mais uma vez, se prepare. Os anos que iremos passar. Talvez 2, 3 anos, não sei. Talvez 2 anos e meio, não sei, mas se prepare. O meu conselho para você é: corra para cumprir e estocar comida, água, carvão, vela, tudo o que você precisar. O tempo está se findando para esta preparação. Eu venho avisando há muito tempo. Acredite, se prepare. O recado já foi dado várias vezes. Agora é com você, não é mais comigo não. Já avisei várias vezes, a não ser que o Senhor me mande avisar mais uma vez. Se você crê, com certeza que você irá agir, pois fé sem obras é morta. E obras significa colocar a fé em ação. É você crer e agir, ou melhor, fazer, né? Pessoa que diz que crê e não age, não tem obras, não, essa fé é morta. Para Deus não surte efeito. Se você diz que crê, mas não pratica a fé que você diz ter, a sua fé é morta. Não tem nenhum valor diante do Pai eterno. É por isso que que quem crê em Jesus obedece a palavra de Jesus, pois a fé é acompanhada pelas ações, pelas obras. Se você não está crendo na palavra que Deus me mandou para você, então faça prova com Deus. Peça a Deus que lhe mostre se esta palavra que estou dando, se é verdadeiro ou não, se vem dele ou não. Converse com Deus. Peça para Ele: Senhor, me dê um sinal, se isso é verdade, se não é, fale comigo. Mas se prepare, porque o tempo difícil está chegando. Principalmente vocês que têm crianças. Cuidado. Então, que o Senhor nos abençoe. Me desculpe por não ter trazido uma palavra boa hoje, mas é a verdade, foi o que o Senhor me mandou trazer mais uma vez. E faz dias que Ele me deu esse estudo, mas hoje Ele me mandou colocar. E está aí, meus irmãos e irmãs. Agora é com vocês. Cada um faça a sua parte, porque o tempo está correndo. O relógio não para e Jesus está vindo. Mas antes vamos passar por tudo isso. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado por mais esse dia que o Senhor nos deu, por esse momento e por esse recado, que muitos acham que não vai acontecer agora, que ainda temos muitos anos na terra, mesmo vendo tudo o que está acontecendo no mundo. Que o Senhor abra a mente, o entendimento dessas pessoas, dos teus filhos, da tua igreja,
para que possam se preparar enquanto ainda há tempo, enquanto ainda podem. Que o Senhor nos ajude. Obrigado, meu Pai, por tudo que o Senhor tem feito na minha vida. Obrigado por estar abrindo os meus olhos e me dando o entendimento e me mostrando as coisas que eu nunca imaginei ver nem passar. Pois eu recebi um ensinamento diferente, que nós, a igreja, não iria passar por nada, mas não é isso que a sua palavra diz, e é isso que o Senhor tem me mostrado na palavra e no mundo. Que o teu povo possa ver também, porque o Senhor diz, o que nasce de novo é o que vê o reino de Deus. Então, para ver o reino de Deus, é preciso nascer de novo. Quem é nascido de novo está vendo as coisas espirituais acontecendo e também as físicas. Obrigado por tudo. No nome de Jesus. Amém. Se você creu nessa palavra, então faça o que ela está dizendo. Então mande essa live para outras pessoas, para que outras sejam avisadas, para que também bote em prática aquilo que Deus está mandando. E possamos nos livrar dessa fome que o povo de Deus, aqui, os samaritanos, passaram nesse tempo devido à desobediência deles. Que o Senhor nos ajude e nos proteja. O mundo está sofrendo a ira de Deus e a igreja também. Por quê? Porque está na desobediência. E Deus está irado com esta terra, não só com o Brasil, mas todo mundo. O pecado está tão grande, que Deus não está suportando mais. Então, até o próximo estudo, até terça-feira.